Oi, olha eu aqui de novo, gente. Vim fazer um vídeo a qual o Espírito Santo colocou no meu coração nesta manhã e eu fiquei ali o dia todo pensando nesta palavra e o Espírito Santo falou: "Quero que você ministre ao coração de muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem". E eu vou falar de um tema hoje muito polêmico, de um tema não, de uma palavra muito polêmica e que muitas vezes a gente discute ali no ambiente de trabalho, na igreja, na nossa vizinhança, na nossa família, com as pessoas que a gente ama ali. E é uma palavra que muita gente fala assim: eu não sinto, eu não tenho e nunca tive, não sei nem como que é, porque a gente acaba não entendendo um contexto geral que engloba essa palavra. E é uma palavra muito forte que é sobre a inveja. E eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar muitas vidas e que em algum momento da nossa vida, ou nós fomos o invejado, ou nós fomos o invejoso. E parece muito polêmico, né? Assim, quando a gente fala isso, as pessoas imaginam, eu não tenho inveja de ninguém, nunca senti inveja por ninguém. E aí, quando a gente vai entender o contexto geral dessa palavra inveja, eu deixei até anotado aqui para trazer exatamente com excelência, para poder ministrar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E a palavra inveja, ela é ausência de alegria e prazer. É um desprazer, é um estado de espírito de quem está desgostoso. É uma grande infelicidade, é um desprazer. E quantas das vezes a gente se sente nesse estado? A gente tem um desprazer, a gente tem uma infelicidade, uma angústia, algo que a gente fala assim: ah, é porque eu tô passando uma aprovação, ah, é porque eu tô passando uma situação muito difícil, ah, meu dia hoje não tá tão bom, ah, minha saúde não tá tão boa, então eu tô sentindo, estou tendo esse estado de espírito, né, de desgosto, de desprazer. E a gente está vivendo num tempo agora onde a gente se compara muito, né? A gente tende a se comparar com as pessoas que estão ao nosso lado, com as pessoas que estão na mídia, com as pessoas que de repente a gente admira, e tá tudo bem admirar as pessoas, mas muitas das vezes a gente entra nesse contexto sempre se comparando, né? E não trazendo daquela pessoa algo que a gente pode agregar na nossa vida, mas o porquê, né? A gente faz essa pergunta para nós muitas das vezes: o porquê que essa pessoa está vivendo essa situação e eu tô nessa situação? Por que que essa pessoa passou, né? A gente às vezes tem essa mentalidade de achar que as pessoas que estão próximas a nós, quando elas obtêm algum êxito na vida, a gente sempre se pergunta por que que essa pessoa passou na nossa frente, ou por que que ela conseguiu e a gente ainda continua aqui. E isso gera um estado de desprazer, de infelicidade, isso é muito ruim. E muitas das vezes a gente atrela isso ao nosso cansaço. A gente nunca para, de fato, para entender que em algum momento a gente queria estar, ou queria ser, ou queria viver o que aquela outra pessoa está vivendo, né? E a gente às vezes fica até difícil da gente entender se é de fato uma situação que eu estou vivendo, porque eu tô triste, porque é normal, gente, nós somos seres humanos e tem dia que a gente não tá bem, mas quando a gente percebe que a gente tem esse tipo de sentimento constantemente, a gente entende que tem alguma coisa ali que a gente precisa tratar um pouquinho mais fundo, né? A gente precisa tratar essa raiz, que muitas das vezes não é um dia ruim, né? Não é só uma situação difícil que a gente está passando, mas a gente vem num descontentamento, num desgosto, num desprazer por um período, e isso não é legal. E aí eu quero trazer aqui algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que se encontra em Provérbios, versículo 14, versículo 20, que diz assim, e é um versículo muito conhecido, muito falado, que diz que o coração sadio é a vida da carne. O coração sadio é a vida da carne. Em outras versões, em outras bíblias vão estar de outra forma, mas é, é a mesma coisa que o Senhor está querendo trazer para nós. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha só que profundo isso, né? Qual que é a função? E eu não sou médica aqui, tá, gente? Eu sou médica da alma, eu brinco. Qual que é a função dos ossos no corpo humano? E aí eu deixei anotado aqui para não falar nenhuma besteira. Os ossos para o corpo humano, ele traz a sustentação e a proteção.
A sustentação, porque sustenta o movimento do nosso corpo. E a proteção, os ossos protegem órgãos vitais, como o cérebro, como o coração e o pulmão. Olha o que a palavra de Deus está falando para nós. Que o coração sadio é a vida da carne. Então, o coração feliz, alegre, por mais que a gente passe situações difíceis, mas a gente entende que é um Deus que no momento certo vai nos ajudar, que nós vamos vencer as batalhas. O coração sadio é a vida da carne, então você tem consciência, você tem ciência disso que vai passar, que é uma situação difícil que você tá, mas vai passar, e o coração sadio é a vida da carne. Então a gente tem esperança, tem vida, né? Entende que é um momento, mas que ele vai passar. Mas a inveja é a podridão dos ossos. A podridão dos ossos, né? Então, quando a gente tem inveja de algo, né? Quando vem esse desgosto, esse descontentamento que a gente não entende por muito tempo, e que às vezes a gente acha que é uma situação difícil que a gente está passando, mas muitas das vezes a gente se compara com o outro. Esse descontentamento, ele traz uma podridão para os ossos, porque na verdade o descontentamento, quando a gente se compara com o outro, ele acaba sendo uma inveja, ele traz a podridão dos ossos. Então, se a palavra de Deus está falando que a inveja é como a podridão dos ossos, quando, né, fica podre, apodrece, enfraquece, o que vai acontecer com a sustentação e a proteção? Ela vai ficar abalada. Se aqui está dizendo que os ossos protegem órgãos vitais como o cérebro, o coração e o pulmão, quando nós estamos nessa vibração, olha o que acontece com os órgãos vitais da nossa vida, que é o cérebro, que é para nós pensarmos, né? O coração, que é algo ali que a gente precisa que esteja sadio, e o pulmão. Então é a vida. Então quando a gente sente essa inveja, né? E aí a Bíblia está falando aqui, não é do invejado. Olha só, presta atenção nisso. É de quem sente a inveja. Porque a gente já ouviu dizer por aí, né? Eu tenho certeza que você já ouviu dizer que quando a gente inveja o outro, o nosso outro, ele tá sobre um negócio, assim, uma energia catastrófica. Sim, muitas das vezes quando nós não temos uma intimidade com Deus, quando a gente não tem uma vida de oração, a gente pode sim estar sob esse domínio, né? Porque a gente não tá ali firme, não tem intimidade de falar com o Pai. Mas aqui a Bíblia está sendo clara em dizer que esse sentimento e essas coisas que vão acontecer e que acontece é sobre a pessoa que tem a inveja. Então, olha quão grave é quando a gente se compara por muito tempo e a gente tem esse sentimento de inveja. Porque a comparação, né, quando eu tenho a minha vida X e eu comparo a minha vida com a vida do Y, e eu falo por que eu não e por que a outra pessoa sim, eu estou tendo um sentimento de inveja. E aí, como é que eu faço para cortar isso, né? Como é que eu faço para me livrar dessa situação? Porque a gente percebe que muitas das vezes a gente vê pessoas por muito tempo triste, angustiada. Você já sabe aquela pessoa que você vai perguntar assim, tá tudo bem? Não, não tá nada bem, minha vida não tá nada bem. Você pergunta um dia, você pergunta dois, você pergunta três, você pergunta quatro. A pessoa tá sempre triste, ela tá sempre chateada, ela tá sempre desgostosa. Tem uma raiz aí que a gente precisa tratar. E essa palavra, que eu tenho certeza que tem endereço certo, porque eu já fiz uma reflexão para minha vida outrora e vi o quanto eu estava pecando com tudo isso, a gente precisa entender. O primeiro passo, gente, para a gente ter uma mudança na vida da gente é a gente ter entendimento. A gente trazer a consciência, porque às vezes a gente faz inconscientemente algumas coisas, mas quando a gente traz a consciência, a clareza, a luz do Senhor para a nossa vida, a gente começa a entender que há algo que precisa ser mudado, ponto. Esse é o primeiro ponto para a mudança acontecer na nossa vida. Então, a gente ter consciência de que, de fato, a gente tem esse sentimento. E isso eu acho que é a parte mais difícil, porque é a gente entender que sim, a gente tem esse sentimento pelas pessoas, muitas das vezes, né, de se comparar, ter inveja, perguntar o porquê, porque essa pessoa e não eu. Então, se a gente já tem essa consciência, já é um grande passo para a gente começar
a pedir para o Espírito Santo, para o Senhor quebrar essas amarras, essas armadilhas, porque isso é uma armadilha, gente, é uma armadilha que o inimigo prepara para a gente ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, um período muito grande neste cenário, vivendo esta situação, tendo esse espírito de desgosto, de infelicidade, de desprazer, de comparação. Então, esse é o primeiro ponto para a gente poder falar, Senhor, olha, eu identifiquei em mim que realmente existe essa situação, eu tô há dias, assim, triste, desgostosa, me comparando, porque, vamos ser sinceros, a gente nunca viu uma época, né, uma geração de tantas comparações, né? A gente abre qualquer plataforma e a gente começa a se comparar. Ai, mas é porque o cabelo da pessoa tá maior e o meu tá curto e eu quero meu cabelo maior. E a gente não entende que tudo é um período, gente, tudo é um tempo. E a gente tem que entender que aquela pessoa, eu sou eu e tá tudo bem, né? Quantas vezes a gente se compara, a gente não entende o propósito da nossa vida. O que eu vim fazer na Terra? Qual que é o meu propósito? E aí a gente começa a olhar várias pessoas e eu posso trazer até uma base disso muito forte para falar, né? Por diversas vezes, assim, eu sempre gostei de cantar, né? Eu sempre fui apaixonada por cantar, mas eu não sou uma boa cantora. E eu sempre, nossa, por que que eu não canto? Não, eu preciso aprender, vou entrar na aula de canto, vou fazer várias coisas, né? Vou perguntar para pessoas que, poxa, que tem aí um timbre bom, como é que eu faço? Tudo bem, gente, eu posso cantar. Mas foi para isso que Deus me chamou? Não. Então, todas as vezes que eu me comparava, né? Poxa, aquela pessoa canta tão bem e eu não canto nada. A gente tem uma frustração, a gente tem uma infelicidade, um desgosto, né? Tudo bem, a gente pode ter esse sentimento um dia, a gente não pode ter esse sentimento prolongado. E a gente nunca, assim, nunca se viu uma geração, um tempo onde as pessoas se comparam tanto e elas se tornam infelizes, né? Muitas das vezes é uma tristeza. Você vê que tem gente que é triste, né? É 1 dia, é 2, é 3, é 4, é 5. Ela tá tão infeliz, ela tá tão triste, ela tá tão desgostosa. Só que ela não entende que é por quê? Porque ela está se comparando. Ela não entende que porque às vezes é uma inveja, a gente não admite, né? É muito difícil o ser humano admitir, não, eu sou invejoso, eu tenho esse sentimento. E aí que tá a chave de tudo. É a gente entender, é a gente ter o autoconhecimento, vasculhar dentro de nós e falar, eu vou mudar essa situação. Eu tinha esse sentimento até ontem, hoje eu não tenho mais porque eu vou lutar contra isso. Gente, tudo na vida é decisão. Eu decido mudar, eu decido identificar onde eu preciso realmente ter uma virada de chave. E quando a palavra de Deus está dizendo aqui, o coração sadio é a vida da carne. Gente, quem não quer ter vida? Quem não quer estar alegre? Eu não estou dizendo que vai ter dias que a gente vai tá assim, todos os dias a gente vai estar feliz. Não, tem dias que a gente vai estar triste sim. O que nós temos que nos preocupar é quanto tempo essa tristeza ela se prolonga, quanto tempo eu tenho esse desgosto, quanto tempo eu tenho essa infelicidade, quanto tempo eu tenho esse desprazer, sabendo que, né, a inveja ela seca, né? Ela dá a Bíblia está dizendo aqui, é a podridão dos ossos. Eu preciso ter uma vida de sustentação, de proteção. Eu preciso ter uma vida diferenciada, uma vida de vida, né? Que tenha vida, para que de fato esses sentimentos eles vão embora. Essa mensagem é para que a gente faça uma reflexão. Como é que nós estamos vivendo os nossos dias? Eu estou tendo mais desgosto, infelicidade, tristeza. E a gente sabe, no fundo, no fundo, no fundo, quando a gente se compara, quando a gente olha para o outro e fala, eu queria ser o outro, eu queria viver a realidade do outro. Eu quero dizer para você que vai ouvir essa mensagem, Deus tem uma história única para você. Deus tem algo para você. Para você, nós somos seres únicos, exclusivos, especiais para o nosso Pai. Talvez você que vai ouvir esse vídeo, você vai falar assim, que importância eu tenho para as pessoas, para o mundo? E eu quero te dizer que você é importante. O que você faz, o que você tem, o que Deus tem com você é diferente de mim. Entenda que é único, é exclusivo, você é joia rara. Você é joia rara. Eu acredito e eu tenho certeza, e ainda mais por tudo que eu já vivi, que o primeiro passo para uma transformação é o autoconhecimento, é a gente ver onde a gente está
tá errando, onde a gente realmente precisa mudar. Quando isso acontece, é como se destravasse tudo sobre nós e o Espírito Santo começa a atuar. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo que o coração sadio é a vida da carne. O Senhor tem vida para mim e para você. O Senhor tem abundância, o Senhor tem alegria, o Senhor tem prazer, todo o oposto do que eu falei aqui. Desgosto, o Senhor tem coisas gostosas, né? Me permita falar assim, Senhor. Infelicidade, alegria, desprazer, prazer. O Senhor tem tudo isso para nossa vida, para mim e para você. A gente só precisa virar a chave. A gente só precisa, primeiro de tudo, reconhecer. Que eu acho que esse é o mais difícil para nós, seres humanos. Reconhecer as nossas falhas. Entender que quando a gente vai para Jesus e fala, Deus, eu reconheço que precisa ter uma mudança. Eu reconheço que eu estava errando até ontem. Gente, vocês não têm noção do que o céu faz quando a gente fala isso. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você que o Senhor tem vida, vida em abundância, Ele tem o coração sadio, vida para sua existência, o Senhor tem coisas novas, e o Senhor tem uma virada de chave, o Senhor tem dias de alegria, o Senhor tem dias de muita calmaria na sua vida, sim, e o Senhor tem uma história única para você. Não se compare. A comparação tem deixado as pessoas tristes e infelizes, mas você é único e exclusivo para o Senhor. Fique com essa palavra e que Deus possa falar melhor ao seu coração. Que em nome de Jesus, toda inveja, todo sentimento que não é nosso, ele saia da nossa vida e que nós experimentamos o melhor do Senhor para nós. E que a partir de hoje, o brilho do Espírito Santo, a alegria, o novo de Deus, chegue para você. Em nome de Jesus.